A partida estrela-triângulo tem grande aplicação na indústria, principalmente por permitir partir motores de grande porte sem afetar tanto o barramento no qual eles estão instalados. A forma como é feita a partida ela já é bem conhecida, ela já é bem estabelecida, os diagramas tanto de comando quanto os diagramas elétricos já também são bem conhecidos, e o que você vai mais encontrar aí vão ser tutoriais mostrando como fazer uma partida estrela-triângulo, seja em experimento, ou seja no esquemático dela também. Pode até ser feita com PLCs, ou simplesmente usando também chaves temporizadas. Nesse vídeo, no entanto, nós vamos estar explorando uma simulação de uma partida estrela-triângulo, na qual a gente vai estudar um pouco mais os efeitos da partida normal, da partida direta, e o porquê que a gente deve fazer uma partida estrela-triângulo, o que a gente ganha com isso. Então, primeiramente, o que consiste a partida estrela-triângulo? Consiste basicamente o seguinte: todo motor de indução é constituído por um conjunto de bobinas trifásicas, dispostas num ângulo que permite com que o campo girante funcione, Não entrando muito em detalhe em como que é o funcionamento do campo girante, mas é um conjunto de bobinas trifásicas, podem ser mais de uma bobina por fase, e o número de bobinas por fase ele permite que você instale mais níveis de tensão naquele motor, somente mudando o arranjo das bobinas, se elas são colocadas em série ou em paralelo. Mas vamos tratar do motor como se fosse um conjunto de uma bobina por fase, e o que a gente vai fazer com essas bobinas? Nós podemos conectar elas em Y e em delta. Em Y, a gente conecta 3 terminais em comum e conecta os outros 3 terminais em cada uma das fases. Em delta, a gente já conecta uma bobina em série com a outra, e aí a gente forma um triângulo de bobinas, um delta, Por isso da partida estrela-triângulo ou Y-delta, que é mais comum. Em ambas as partidas, nós teremos uma corrente que vai circular pela bobina. Então, a gente está tratando das mesmas bobinas, elas vão ter a mesma indutância, e a gente só vai dispor elas de forma diferente para que elas constituam um circuito trifásico. Isso vai mudar totalmente o circuito trifásico, modelo monofásico dessa máquina. Só para vocês terem uma ideia, a relação da corrente de uma conexão Y, de uma corrente que conduz por uma das bobinas da conexão Y, ela vai ser raiz de 3 vezes menor do que a da configuração em delta. Pegando o ponto de vista de uma das bobinas, se a gente pegar o ponto de vista de uma das bobinas, por exemplo, a bobina 1.4, se a gente conectar ela em delta, a máquina trifásica em delta, ela vai ter uma tensão de 220 volts em cima daquela bobina. Se a gente conectar ela em Y, a gente vai ter uma tensão de 127 volts naquela bobina. E como a relação de 120 volts para 220 volts é de raiz de 3, é óbvio que nós teremos uma corrente em delta maior na bobina do que uma corrente em Y. E, portanto, ela também vai funcionar com um fluxo magnético mais intenso e com maior potência. Bom, e qual que é a diferença entre a corrente de partida da configuração em delta e da configuração em Y? Basicamente, a corrente da partida em delta era uma corrente muito mais elevada e a partida ela dura menos tempo. Isso porque em delta o seu circuito está preparado para receber mais potência, o seu motor está preparado para trabalhar com mais potência, então ele vai conseguir ter mais torque para acionar essa máquina com maior velocidade. Ele vai chegar na velocidade do regime permanente muito mais rápido, porém, para isso, ele vai necessitar de maior corrente. Já na partida em Y, como você está aplicando menos tensão em cada uma das bobinas, você vai ter uma menor corrente de partida e você vai ter uma menor potência desse motor. Ele vai estar trabalhando com menor potência. É como se fosse um outro motor, porém é o mesmo circuito conectado de uma forma diferente. E aí o que acontece? Ele demora mais para partir, porém ele trabalha com uma corrente bem inferior à corrente da partida em delta. Em outras palavras, a partida em Y, a partida em estrela, ela demora mais, porém ela tem menor corrente de partida. E isso é bom. E aí o que é a partida estrela-triângulo? A gente aproveita a potência que a gente tem da configuração em triângulo, A gente vai partir com estrela, porém depois a gente vai conectar em triângulo depois que o motor já estiver acelerado na velocidade de regime permanente dele. É bom esclarecer que, quando um motor opera na sua velocidade nominal, próximo da sua velocidade nominal, ele não vai sofrer tantos impactos que justifiquem ele ter uma corrente próxima da corrente partida. A partida ela é um regime de aceleração, ela é um regime transitório de aceleração da máquina, por isso que ela vai exigir uma corrente partida muito elevada, independente se é estrela ou triângulo. Agora, o regime permanente, mesmo que ele esteja na carga máxima dele, no caso assim, se ele tiver, por exemplo, com 100% carregado ou até 120, até acima da carga máxima dele, de torque, ele não vai ter uma corrente nem próximo da corrente partida, seja em estrela ou triângulo. Então, quando ele opera em delta,
em regime permanente, depois que ele partiu, ele vai operar de uma forma totalmente tranquila para o barramento dele, não vai ter nenhum problema. Porém, a partida que é o problema, e ela pode ser entendida pelo seu circuito de proteção como um surto na sua rede elétrica. Quanto à curva de torque dessas duas partidas, a gente vai ter a seguinte diferença. Como a gente tem uma tensão menor e uma corrente menor no circuito em estrela, o torque em delta vai ser muito superior do que o torque em estrela, ou em Y, né? O torque em delta vai ser muito superior ao torque em Y. Então a gente tem uma curva de torque em delta 3 vezes superior à curva de torque em Y. É a mesma curva praticamente, só que uma é 3 vezes superior do que a outra. Uma tem todos os pontos 3 vezes maior do que a outra em relação à velocidade. Quando a gente parte em Y, a gente preenche, ele usa toda a energia que está debaixo dessa curva de torque para encher o momento de inércia da máquina de energia e fazer com que ela saia da inércia e chegue na velocidade de regime permanente. Porém, quando ele chega numa velocidade em que ele já está estabilizado, a gente chaveia para a configuração em delta e ele começa a funcionar na configuração em delta sem grandes distúrbios. Ele dá um certo distúrbio de corrente, porque ele chaveia de um ponto para outro, né? Porém, ele já está funcionando sem aquela corrente partida tão elevada e tão duradoura da corrente da configuração em delta. Em simulação, se a gente for simular o motor, ele faria mais ou menos essa curva em verde aí que eu estou fazendo. Ele partiria de um ponto, chegaria no ponto ali do regime permanente da configuração em Y e depois partiria para a configuração em delta. E o que a gente precisa saber também, o que é bom entender na partida estrela-triângulo? É bom a gente entender que vão existir efeitos da partida do motor. Eu vou descrever o que vai acontecer quando o motor parte em Y, quando ele parte em delta. Primeiramente, vamos entender que o motor está num barramento, né? Ele tem um transformador que vai ser dedicado para ele. Imagine que você tem um motor de partida de potência elevada. E quando a gente faz partida em estrela-triângulo, a gente está objetivando motores de potência elevada ou um conjunto muito grande de motor. E existem outras cargas naquele barramento daquele motor. Então, se você tiver a tensão da rede, um transformador e um motor num barramento, esse motor vai afetar as cargas que estão próximas a ele. Como que ele afeta essas cargas? O transformador ele tem uma impedância intrínseca nele, série, que vai ser aproximadamente uma pequena porcentagem, aproximadamente 3,5% da impedância base dele. Imaginando que a gente está utilizando um transformador específico para essa classe de motor e imaginando que tivessem outras cargas conectadas em paralelo com esse motor, nós teríamos uma situação em que, enquanto a impedância do transformador é 3,5% da impedância desse barramento, o nosso motor ele teria uma impedância que seria aproximadamente 11% da impedância desse barramento, só que durante a partida. A impedância desse motor não é 11% o tempo todo, ela é durante a partida. Por que ela é 11%? Por causa da corrente partida dele, e esse 11% na verdade é o inverso daquele IP sobre N daquela aula que eu mostrei o modelo do motor. Então a queda de tensão que a gente vai ter em cima dessa impedância do transformador, ela vai ser muito significativa durante a partida. Porém, no decorrer do funcionamento do motor, já não vai ter tanto problema. Então a queda de tensão do transformador é que vai ser esse problema. E como a gente precisa de um transformador, principalmente se for um barramento de muita potência, a gente não vai ficar livre dessa queda de tensão tão fácil assim, a não ser que a gente aumentasse muito a potência do transformador, o que encareceria muito a instalação. Se a gente utilizar uma conexão do tipo Y na partida, a gente aumenta esse nível, a gente consegue aumentar essa impedância durante a partida pelo menos umas 3 vezes. E isso é interessante porque se a gente aumenta essa impedância, a queda de tensão em cima dela a queda de tensão em cima do transformador já não é tão elevada, devido ao fato da corrente partida também não ser tão elevada quanto a partida em delta. Então é esse o motivo da gente fazer a partida estrela-triângulo. É a gente conseguir aumentar a nossa impedância de partida para que a gente não afete outras cargas, porque a queda de tensão que você teria ali poderia chegar até 40% em cima das outras cargas que estão em paralelo. Bom, pessoal, então vamos dar início aí já no ambiente de simulação. Nós vamos dar início à simulação. Primeira coisa que a gente vai fazer para simular uma partida estrela-triângulo, nós vamos montar aqui a nossa fonte trifásica, né? Igual a gente fez na última aula. Pode vir até aqui no atalho que é mais fácil. Vamos girar ela aqui para ela ficar certinha. Vamos colocar aqui uma tensão de 180 volts, que é a tensão de pico de 127 volts, né? Ou 220 fase trifásico. Vamos repetir
essa tensão aqui com ângulos de defasagem de 240 e de 120 graus. Vamos colocar um terra. Não vamos esquecer de colocar aqui o nosso Simulation Control. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui 100 microsegundos, 100 U, e vamos colocar um tempo aqui, não precisa ser 8 segundos agora não, mas vamos deixar 8 segundos para o tempo que a gente quer de simulação, né? Então, só voltando aqui, só mostrar aqui em tela inteira, 100 microsegundos de passo e 8 segundos de simulação total. Eu mudei para 100 microsegundos em vez de 10 microsegundos porque a simulação vai rodar mais rápido. E vamos escolher um motor de indução. Ao invés de escolher um motor de indução do tipo gaiola de esquilo, esse aqui é um motor que ele tem os 3 terminais dele de entrada e você representa nele o equivalente Y. Isso para nós é um problema, porque o equivalente Y aqui, ele não vai permitir que a gente faça a partir da estrela triângulo. Então, ao invés desse cara aqui, nós vamos escolher um outro, que eu identifiquei ser esse aqui, ó, se eu não me engano, é Squirrel Cage, esse aqui, ó. Esse motor aqui, ele vai ter os 6 terminais dele. Se você olhar no help dele, se a gente vier aqui no help dele, se a gente vier aqui no help do motor, a gente vai ver o seguinte, que ele tem os terminais aqui, ó, do enrolamento A, do enrolamento B e do enrolamento C. E aí ele vai ter os mesmos valores, né? O RS, o LS, o RR, vai ter os mesmos parâmetros, o LM. E o que a gente vai fazer? Como a gente vai usar um motor em que as bobinas estão representadas de forma diferente, aqui elas, em vez de estar representadas em forma de Y, elas estão representadas de forma separadas, e aí permite que a gente conecte ele ou em Y ou em delta. Nós vamos dar os parâmetros aqui que a gente usou na última aula, na aula em que eu modelei o motor, né? Vou deixar um card aí dela. A gente vai usar os mesmos parâmetros, só que multiplicado por 3. Por que disso? Porque esse motor aqui ele é feito para ser conectado em delta. Então, quando ele estiver em delta, ele vai ter, cada bobina vai ter que ter 3 vezes a resistência, a indutância, a dispersão, a indutância e a magnetização, 3 vezes esse valor para que dê o mesmo efeito que o equivalente Y. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, 3 vezes, qual que era o valor do R1? 5,77 mili. Vamos usar os mesmos parâmetros, né? Vamos usar aqui, ó, 3 vezes 92,84 micro. Vamos copiar esse valor aqui, colocar aqui junto com o LR, que é a mesma coisa. Vamos usar aqui o R 3 vezes 4,75 mili, que é a resistência do rotor. E aqui também 3 vezes 3 mili. É um motor de 4 polos, né? O momento de inércia é 1,2101 kg/m², e o resto aqui pode deixar como tá. Bom, vamos testar esse motor para ver se está funcionando ok, né? Como eu tinha falado, a gente tem que conectar ele em delta. Então eu vou conectar ele em delta aqui, vamos partir ele e vamos observar se ele está ok. Em delta, o que você tem que fazer? Aqui é a fase A, aqui é a fase B, aqui é a fase C. Então, esse AS e esses 2 terminais aqui da primeira bobina, né? A gente vai colocar eles aqui em AB, né? Depois esse cara aqui a gente vai colocar em BC. Depois esse outra bobina aqui a gente vai colocar em CA. Não pode errar essa combinação, tem que ser desse jeito, porque senão ele não funciona direito. Aqui a gente vai colocar
Vamos colocar aqui um medidor de velocidade para ver se ele vai chegar na velocidade que a gente quer. E vamos colocar um medidor de corrente, vamos arrastar ele um pouquinho para cá. Vamos colocar um medidor de corrente igual a gente tinha colocado na simulação do modelo, né, no motor. Quando ele faz isso aqui, você tem que apagar essa linha central. Você tem que clicar 2 vezes aqui, que aí ele deixa apagar. Vamos colocar aqui IA e B e C. E vamos rodar e vamos ver o que dá. Olha, repara que a corrente de partida deu o mesmo valor praticamente da corrente que a gente tinha tido na simulação com aquele Squirrel Cage comum, né? A simulação está bem longa aqui, a janela que a gente tinha simulado era uma janela próxima dessa aqui, no máximo 1 segundo, 2 segundos. E aqui a velocidade, vamos ver a velocidade, ele vai atingir 1800 RPM, né? Tá aqui em 1800 RPM. Então, voltando aqui, né, porque acho que eu comi a tela ali. Voltando aqui, ó, ele tem a corrente, né, aqui a corrente de 2.5K aproximadamente. E corrente de partida, né, e a gente quer limitar essa corrente fazendo uma partida estrela-triângulo. Bom, esse motor aqui então está funcionando igual o modelo que a gente já tinha feito, né, do dado de fabricante. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar aqui agora nosso esquema de partida estrela-triângulo. Então, antes de fazer o modelo partida estrela-triângulo, vamos dar uma olhada como que é uma partida estrela-triângulo padrão. Nessa figura aí que eu estou mostrando, a gente tem uma partida estrela-triângulo padrão. O que nós temos que fazer? Nós temos que fechar o motor. A gente vai usar 3 conjuntos de chave, né? 3 conjuntos trifásicos, de chaves trifásicas. Nós vamos deixar uma fechada e comutar outras duas, né? Quando uma fechar, a outra tem que abrir. A que vai fechar primeiro vai ser a que está no formato triângulo, né? Não, no formato estrela. A que está no formato estrela, então o nosso motor vai partir em estrela primeiro. Então vamos aqui para a simulação, vamos ver. Aqui eu vou escolher, a gente pode vir aqui em switches, né? A gente pode usar essas chaves aqui, ó, trifásicas, que ela já resolve a questão de não ter que associar várias outras chaves, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Tá aqui o motor, ó. Deixando dessa forma aqui, acho que vai ficar mais fácil de conectar. Primeiro, né, nós vamos conectar essas chaves aqui às fases. Ok. Aqui não conectou. Vamos conectar essas chaves aqui ao que a gente vai identificar como se fosse o terminal positivo, terminal positivo de cada bobina, né? O polo positivo de cada bobina, apesar de que é sinal alternado. E o outro polo, o outro terminal, né, na verdade, ele vai ser o terminal que a gente vai conectar junto para formar o neutro, né, o zero, né, onde a gente tem a tensão, onde está conectado em Y. Então, esses terminais aqui, você pode pegar eles e conectar eles, cuidado aqui na hora da passagem, né. Esses terminais aqui vão ser conectados em Y. Então a gente pode vir aqui, conectar esse aqui, conectar em Y.
Pronto. Quando essa chave fechar, ele vai estar conectado em Y. Essa chave aqui vai fechar primeiro. Esses outros terminais aqui, eles vão conectar o motor em delta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conectar ele do jeito que está aqui. Só apagar esse sujeira aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui, que é a fase A, ele vai conectar... não vou mexer com ele agora não. Primeiro fase B. Essa fase B aqui, ela vai conectar nesse terminal aqui, ó, que é o terminal da fase A. Ou seja, quando essa chave aqui abrir, essa outra aqui vai fechar e vai conectar a fase B nesse cara, e aí em vez de ter tensão fase AN, fase neutro, vai ter uma tensão fase-fase. A mesma coisa eu vou fazer para o C, só que aqui ele vai conectar no terminal, digamos, negativo, né, da fase B. E aí a gente vai ter a sequência BC nessa fase. E a mesma coisa aqui para a fase C, só que a gente vai conectar na fase A. Aqui a gente pode conectar aqui, ó. Beleza. E agora nós temos que garantir que essa chave feche junto com essa, depois essa aqui vai abrir sozinha e ao momento que ela abrir, essa outra fecha. Eu posso dar um espaço de tempo, né, entre a fechadura dessas duas aqui. Na simulação não vai fazer muita diferença não. Na prática, essa abertura aqui, ela é dado um espaço de uns 100 milissegundos entre a abertura de uma chave e outra, para que você não feche curto entre duas fases. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser parecido com o que a gente faz na prática, porém sem aquele esquema sem representar aquele esquema de controle. A gente vai utilizar funções degraus aqui. Então a gente vai pegar um degrau, vai colocar aqui, vamos colocar aqui um on-off controller, dar um flip nesse cara aqui e vamos conectar esse cara aqui. Pronto. Vamos usar um terra aqui e vamos colocar aqui um passo, né, uma tensão de 1, num tempo que eu vou colocar em 1 segundo aproximadamente. Vou colocar em 1 segundo. Vamos fechar essa chave desse motor em 1 segundo. Mesma coisa a gente vai fazer para os outros aqui. Pode até copiar esse circuito. Colar ele aqui. Colar ele aqui. Só tem um detalhe, eu não vou usar esse mesmo degrau. Quer dizer, nesse aqui a gente pode usar o mesmo degrau. Então a gente pode deixar esse motor partir, por exemplo, durante 3 segundos. Então a gente deixa esse cara aqui lá para 4 segundos aproximadamente. E esse outro aqui a gente vai mandar ele abrir, ele tem que fechar em 1 segundo e abrir em 4 segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse degrau aqui, vou substituir ele por uma função. Essa função vai ser a soma de degraus. Então eu vou pegar um degrau, vou colocar outro degrau e vou colocar uma soma aqui entre elas. Uma soma não, uma subtração. Um dos degraus vai partir em 1 segundo, o outro degrau vai partir em 4 segundos. Aqui, ó, esse aqui é o ganho, né? Não é isso que eu quero. Esse aqui, ele vai partir em 1 segundo. E esse aqui, ele vai subtrair daquele outro. E ele vai partir em 4 segundos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo de tempo aqui. Vou colocar aqui 4.0.1, representando aqueles 100 milissegundos de diferença. Então, quando essa chave abrir, essa outra aqui vai esperar 100 milissegundos e vai fechar. Ela, depois de 100 milissegundos, ela vai fechar. Vamos ver se vai rodar. Rodou, beleza. Reparem o seguinte,
reparem o seguinte, olha como a partida aconteceu. A gente teve 1 segundo aqui de nada, né, não teve partida nenhuma. Aí o que aconteceu? Eu parti, a máquina partiu em Y, teve uma corrente de pico bem menor, bem inferior à corrente de 2.5K. Essa corrente ela vai ser raiz de 3 vezes menor. Depois ele entrou em regime permanente, eu esperei um pouco, né, ele estabilizar. Geralmente essa espera aqui ela é mais do que 4 segundos, eles dão 10 segundos de espera para ela partir em estrela, para depois partir em triângulo. E aí depois o que aconteceu? Eu parti ele em triângulo, ele dá um segundo transitório, e esse transitório ele atinge valores iguais ao da partida estrela. Por quê? Porque ele acelera a máquina mais um pouquinho. Então esse transitório aqui não tem como ficar muito livre dele não, ele vai acontecer de novo, só que ele não vai demorar esse tempo todo, ele não vai ficar tanto tempo numa corrente tão elevada, ele vai ficar um transitório que para o fusível, para o equipamento de proteção, ele não acionaria o equipamento de proteção. A intenção é essa, se ele ficar muito tempo em 2.5K, é aí que ele aciona o equipamento de proteção. Então aqui o que acontece? Ele vai ter aqui um comportamento de estrela e de triângulo, né? Então antes ele parte em estrela, depois ele parte para triângulo, igual eu mostrei naquela curva, né? Naquela curva do torque. Agora aqui ele tem uma máquina que suporta mais torque, 3 vezes mais torque do que nessa configuração. Porém, ele não precisou dar impacto na instalação que essa aqui daria. E qual que é o impacto que a gente vai ter? Eu vou mostrar, né, de acordo com o que a gente viu lá na primeira parte dessa aula. Digamos que a gente considere um transformador aqui nesse circuito. Como que a gente considera um transformador? Bom, você pode vir aqui colocar um transformador. A gente tem aqui um exemplo de transformador aqui, ó, por exemplo, que não pode ser ideal, tem que ser um transformador trifásico com impedâncias, né? Você pode vir aqui e colocar um transformador, ou a gente pode simplificar e colocar uma impedância aqui que represente a queda de tensão do transformador. Por quê? Porque senão eu vou ter que mudar essa tensão aqui, eu vou ter que mudar ela para 13,8 kV. Digamos, né, que eu coloque um transformador nesse circuito, igual que eu estou mostrando aí, de 112,5 kVA. Por que 112,5 kVA? Porque embora eu tenha um motor de 75 cavalos, 75 kVA, né, que vai ser o 100 HP, vai ser aproximadamente 75 kVA, eu preciso de um transformador um pouco maior, porque provavelmente eu vou ter outras cargas juntos, então vou ter outras cargas no mesmo barramento, então não justifica eu usar um transformador, não dá muito certo eu usar um transformador com potência tão baixa. Então eu vou ter um transformador aí de 112,5 kVA, 3,8 kV, 0,22 kV, que é 220 volts na saída, 60 Hz, e esse transformador vai ter o seguinte: os dados de fabricante dele, as informações mais importantes que a gente vai ter é que a potência dele ela é de 112,5 kVA, a tensão nominal dele é de 0,22 kV e a impedância dele é de 3,5%. O que significa isso? Significa que a impedância série dele ela é como se fosse uma indutância que está em série com o circuito. Do ponto de vista de simplificar esse transformador, o modelo dele, ele seria como se fosse uma impedância em série. Pode-se considerar essa impedância praticamente indutiva, então é como se fosse um indutor com 3,5% da impedância base desse transformador. A impedância base do transformador ela é encontrada com os valores base dele, dividindo o quadrado dessa tensão aqui de 0,22 kV pelo valor de potência dele. E aí a gente encontra a impedância base. 3,5% dessa impedância é dispersão, ou seja, está em série com esse transformador, né? E aí está em série com o circuito. E aí a gente pode considerar esse 3,5, ele vai dar em torno aí de 40 micro. Então a gente coloca aqui 40 micro, deixa tudo do jeito que está. 40 micro. E o que acontece se eu diminuir a potência desse transformador? Quanto mais eu diminuir a potência dele, se eu aproximar ela muito da potência do motor, essa impedância aqui ela vai diminuindo, ela vai aumentando de valor e a queda de tensão nesse conjunto aqui vai ficando mais significativa. Então o que eu vou fazer na simulação agora? Eu vou deixar ela do jeito que está. Vou colocar uma outra simulação aqui de um outro motor em série, em
em paralelo com esse cara, uma outra simulação. Vou colocar ela aqui mais aqui embaixo. É o mesmo motor, reparem que é o mesmo motor. E agora eu vou pegar, vou copiar isso aqui e vou colocar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou conectar ele em delta, deixar ele conectado em delta e vamos partir. Conectando ele em delta, o que vai acontecer? Ele vai conectar igual aquele ele já vai conectar na potência máxima que ele suporta. Ele vai ser o mesmo motor, os mesmos parâmetros. Porém, a gente vai observar uma coisa interessante. Vou colocar aqui IA delta, IB delta e C delta. Quando a gente partir esse motor, eu vou fazer uma coisa aqui que vai melhorar. Vamos fechar aqui. Vamos fazer uma coisa aqui que vai deixar a nossa simulação rodar mais rápido, né? Vamos desabilitar essa parte aqui. Esse aqui não desabilita, então não tem problema. E vamos deixar só essa parte aqui rodando. Olha que ele vai rodar bem mais rápido. Veja bem. Opa. Veja bem. A nossa partida está do mesmo jeito da última simulação que a gente tinha feito. Está partindo aqui com 2 pontos cacetada, que é quiloamperes. Ele só diminuiu essa tensão aqui porque é o seguinte, porque na entrada aqui a gente tem uma queda de tensão. Como assim queda de tensão? Vamos observar o que acontece aqui na entrada. Ó. Aqui eu tenho a minha tensão pura vindo da rede. Né? Eu tenho uma tensão que está vindo de um barramento com potência praticamente infinita. Então essa tensão aqui, ó, vamos chamar ela de VS, que é a tensão que está vindo do source, né, da potência. Né? E essa aqui que está vindo depois do transformador. O que acontece com essa tensão? Vamos ver o que acontece com ela aqui. Vamos só deletar esse cara aqui, porque a gente não está usando ele. A gente não está preocupando. Esse motor está atingindo a velocidade nominal, né? Eu só não estou preocupando com medir isso aqui agora. E a gente vai observar o seguinte, olha. Vamos rodar esse cara aqui. E vamos observar uma coisa interessante. Olha, ele tem a partida, ele tem as tensões. Vamos dar um zoom nessa tensão aqui. Olha o que acontece. Durante a partida, a gente tem a corrente aqui, ela atinge valores absurdos, né? 2.000 amperes. E a tensão, a gente tem uma tensão aqui que ela, ao partir, ele cai muito a tensão da máquina. A máquina ela parte ela parte aqui, ela dá uma queda de tensão nessa máquina. Inclusive eu vou fazer uma outra mudança na simulação que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou partir com ela com essa mesma chave aqui, ó. Vamos habilitar ela. E vamos colocar essa mesma chave aqui para a gente observar como que a tensão estava antes, como que a tensão está depois. Olha só que interessante, ó. Não, vou fazer diferente, quer ver? Não, é isso mesmo, é isso mesmo.
Olha só que interessante. Ao partir essa máquina, depois da partida, ele fornece uma tensão para o barramento que é inferior à tensão nominal da rede. Então aqui, em vez de ter 180 volts de pico, ele tem 150 volts de pico. Se a gente for pegar o valor eficaz dessa corrente, se a gente vier aqui e pegar o valor eficaz desse cara, a gente vai ver que ele vai cair aqui, digamos, ó. Vamos pegar esse cara aqui e vamos calcular o valor eficaz dele. Para fazer isso, a gente faz isso aqui facilmente com... Não, vou cortar essa parte, não vai rolar isso não. Então a gente observa aqui o seguinte, que a gente tem uma queda de tensão. Essa queda de tensão aqui, dependendo do nível que ela for, ela é determinada como afundamento de tensão. Se a gente quiser medir ela direitinho, a gente pode pegar... isso aqui, ó. Vamos pegar esse medidor de tensão aqui. Vamos colocar um aqui na entrada e um na saída. Vamos colocar um TR em cada um desses terminais aqui dele. Vamos conectar eles aqui no... Esse aqui vai medir a tensão do mesmo jeito que essa outra bolinha aqui, só que ele vai dar a opção da gente conseguir calcular alguma coisa com isso. E vamos colocar aqui um medidor de RMS. Vamos colocar aqui VS RMS, VT RMS e a gente vai observar que é o seguinte. Vamos tirar esses caras aqui, vamos observar aqui, ó, que o valor RMS ele caiu bastante. Ele caiu, né? Ele começa com um RMS aqui de aproximadamente 100 volts. Se a gente dividir esse cara aqui, fica mais legal ainda, ó. Se a gente vier aqui e dar um ganho nele, a gente vê a queda percentual, né? Vamos ver aqui, ganho aqui é fácil, é esse bloquinho aqui. Vamos dar um ganho nele de 1 sobre 127. Mesma coisa aqui, aqui na verdade é 1 sobre 127. A gente vai observar que esse cara aqui, ó, ele caiu aqui aproximadamente 18% de tensão, ele teve 18% de queda de tensão na partida de um motor, né? Então, em vez de fornecer a tensão nominal, ele fornece 18% de queda de tensão. É claro que ele vai ter uma queda de tensão depois que o motor partir, mesmo se ele tiver sobrecarga, porém, essa queda de tensão não vai ser perto da queda de tensão que uma partida pode dar. E aí, o que acontece quando a gente faz a partida estrela-triângulo, né? Vamos copiar essa mesma estrutura aqui. Vou até dar um Ctrl X nela, desabilitar esse cara aqui. Vou deixar ele aqui. Aqui tá difícil. Vamos arrastar todo mundo aqui para baixo. Vou pegar esse cara aqui, colocar aqui. Esse aqui, ó. Eu dei um corte aqui nele sem querer. E vamos fazer o seguinte, vamos habilitar isso aqui, né, também. E agora ele vai rodar e vai funcionar normal. E vamos colocar aqui para medir a tensão antes e depois
da partida, né? Antes e depois do motor, do transformador, na verdade. Então aqui, depois do transformador, a gente vai ter esse cara aqui. E aqui, né, vai ter os 40 microhenry. Essa outra aqui, simulação, ela não vai rodar só essa aqui de cima. Tá tudo ok. Vamos colocar aqui para rodar. Vamos observar o seguinte. Então aqui, né, rodamos, né, colocamos aqui para rodar. A gente observa aqui a partida é a partida que a gente já esperava. Só que, atenção, a gente vai observar o seguinte. A queda de tensão que a gente teve é inferior à queda de tensão que a gente teria se a gente tivesse a partida estrela-triângulo. Então aqui ela está caindo aproximadamente uns 6%, né, em vez de 18%. Né? E é claro que depois ela tem um outro distúrbiozinho, né, até mais ou menos da mesma magnitude, porém sem chegar àquele nível lá de 18% que a gente teria. Aquele 18% ele seria um voltage sag, um afundamento de tensão? Bom, eu não vou saber dizer isso de acordo com o número, não. Geralmente, um voltage sag ele é da ordem de 40% de queda de tensão. Porém, se a gente aumentar essa impedância aqui e colocar uma impedância mais próxima do transformador, imagina que você está usando um transformador de 75 kVA, que é um transformador que serviria para esse motor, né? Você poderia aumentar essa impedância aqui de 60 micro e ao fazer esse chaveamento aqui, né, você teria um pouco mais de queda de tensão. Aqui eu acho que chegaria até quase 10%. Vamos ver aqui, ó, chegaria até mais ou menos aqui, ó, uns 10%, fácil. Teve 10% de queda de tensão. É uma queda de tensão aceitável, né? Ela é um voltage sag, é uma queda de tensão. Porém, imagina se você faz a mesma coisa com esse motor aqui, ó, partindo em delta puro, né? E a gente vai vir aqui, vamos copiar esse cara aqui. Copiar não, né? Vamos arrastar ele aqui um pouco aqui para baixo. Vamos medir o mesmo valor que a gente estava medindo anteriormente. Vamos habilitar aqui todo mundo. Vamos mudar o nome aqui para ele não dar conflito, né? VT delta RMS e VT VS delta RMS. Então tá, quando a gente partir esse cara, aqui vai ter que ser, aqui vai ter que ser, vamos colocar aqui, aqui já tá certinho. Aqui não tá conectado, beleza. Vamos rodar as duas simulações juntas, vai demorar um pouquinho mais, mas vale a pena. Ok, né? Então aí tá a partida, né? Essa aqui é a primeira partida. Vamos colocar aqui também a segunda partida. Vamos observar que ela é mais rápida, porém, né? Ela é com corrente muito maior, né? E olha só o nível de tensão que vai chegar a outra, né? A outra tensão. Bom, ao partir a gente vai ter uma queda de tensão de
quase 20%, né, aqui da verde. Vamos mudar essa cor aqui, porque essa cor verde aqui não dá para ver nada. Vou colocar uma cor mais escura. Então tá, então essa cor aqui marrom, ela representa a partida a tensão do barramento em RMS por percentual, né, depois, né? E a gente observa o seguinte, ele caiu aqui quase 20%, ele partiu mais rápido, mas caiu aqui quase 20%. Esse 20% pode afetar a carga, enquanto aqui na partida estrela ela vai demorar um pouco mais, porém ela teve uma queda de tensão bem menor aqui, né? E no caso aqui, a função dessa partida estrela-triângulo, então, é causar menos impacto na instalação. Então, essa aqui é a corrente, né? Esse nível aqui é a corrente partida do delta, esse nível aqui é a corrente partida do estrela. E depois de um tempo a gente tem os dois, quer dizer, a gente tem o delta funcionando em delta, porém sem ter tido aquele distúrbio que a gente teve no começo, né? Só levar em consideração que essa parte aqui, ó, não vamos considerar ela, porque esse início aqui é antes do motor partir, então isso aqui não é uma queda de tensão de 100%, isso aqui é só a medição da tensão. E daqui para frente que a gente deve considerar. Então a gente teve uma queda de tensão aqui de aproximadamente 18%, enquanto no outro aqui a gente teve menos de 10%, porém demorou um pouco mais. Então tá bom. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da simulação, espero que tenha sido útil para vocês. Se puder, deixa um like, compartilhe esse vídeo, né, com seus colegas aí da engenharia, se inscreva no canal e nos vemos na próxima simulação.